Eu quero trazer um pouquinho para vocês o conceito de bolhas de investimento, que é algo que vocês vão ouvir falar bastante neste mundo dos investimentos. Eu quero explicar para vocês o que é isso e eu quero trazer alguns momentos em que isso aconteceu no decorrer da história, tá? Então, primeira coisa, o que é uma bolha de investimento? São situações em que o preço dos ativos ele aumenta muito mais que o valor fundamental desse ativo. E isso vira um colapso econômico, pessoas perdem muito dinheiro por causa disso. Como assim, Grazi? Na prática, o que acontece? Um ativo ele vale muito mais do que ele deveria. É isso que acontece na prática, tá? E isso é causado pelo quê? Pelo viés da confiança excessiva. É aquele viés que não, vai dar tudo certo, é assim mesmo, agora eu vou enriquecer, vou colocar todas as minhas fichas aqui. E aí, muitas pessoas pensando desta mesma forma, geram um movimento do mercado financeiro em que os ativos dão uma explodida, os preços dele descolam da realidade, e aí todo mundo fica comprando isso loucamente como ativo da vez, até que alguém tenha o bom senso de falar, mas gente, isso tá errado. E quando alguém tem o bom senso de falar, gente, isso tá errado, o negócio despenca. Tá? Então é um valor que é criado em cima da mente das pessoas, não é um valor que reflete a realidade daquilo, tá? A bolha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ganhando atenção da mídia, vai virando notícia e tudo mais. Inicialmente quem ganha dinheiro são os investidores mais bem informados, provavelmente os mais profissionais, que estão aí de olho no movimento do mercado, estão vendo isso acontecer, e aí essas pessoas saem primeiro. E a partir do momento que essas pessoas saem primeiro, vem a fase da loucura, vem a fase da atenção da mídia, que todo mundo está falando daquilo, entra a questão da ganância no meio, que a pessoa acha que é o golpe de sorte, que ela vai enriquecer com aquilo e pronto. Eu vou deixar para vocês um gráfico que representa essa parte emocional das bolhas, né, do mercado financeiro, mas para que vocês entendam melhor, eu quero trazer aqui alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo mais clássico que a gente tem de bolha é a bolha das tulipas holandesas, né? A primeira bolha da história, né, mais conhecida. O que foi isso? Em 1630 aconteceu esse movimento chamado de tulipomania. O que foi isso? O preço da tulipa, flor, tá? A flor, ele aumentou 20 vezes entre novembro de 1636 e fevereiro de 1637. Ou seja, no período de 4 meses, o preço da tulipa aumentou 20 vezes. É muita coisa, tá? E aí, para vocês terem ideia, quando aconteceu o colapso em 1637, esse preço caiu 99% de uma vez, ok? No auge da coisa das tulipas, da tulipomania, os bulbos alcançaram preços maiores do que casas. Para vocês terem ideia, sim, as pessoas trocavam casas por bulbos de tulipa. As pessoas trocavam propriedades, terras, por bulbos de tulipa, tá? E por quê? Porque naquele momento a tulipa passou a ser um símbolo de status, de riqueza. Então todo mundo queria ter aquele ativo naquele momento, porque isso tinha uma simbologia, tá? E aí o que aconteceu? Acontecia o que a gente chama de contrato futuro. Isso existe até hoje, tá? Principalmente para a galera aí do agro, que trabalha com safras, isso é muito feito, isso é muito praticado no mercado financeiro hoje. O que é um contrato futuro? O comprador, ele se compromete a adquirir um bulbo lá do final da temporada, que nem foi plantado ainda, por um determinado preço. Então é como se você estivesse plantando tulipa, você fosse plantar ainda e você pensasse, eu só vou plantar se eu conseguir vender o bulbo a R$10. Então eu vou encontrar alguns compradores que vão me dar a certeza de que vão pagar R$10 nesse bulbo daqui 6 meses, quando ela florescer. Tá? Isso é contrato futuro, você faz uma negociação para daqui 6 meses, tá? E aí, como esse preço ele foi absurdamente aumentando no decorrer aí de poucos meses, as pessoas mais prudentes começaram a desistir desses contratos. Começaram a falar, não, eu não vou pagar isso numa tulipa, eu quero desistir dessa negociação. O que aconteceu?
o efeito cascata no preço. Muita gente querendo vender, muita gente desistindo de comprar aquilo, sobra produto, a demanda despenca e o preço desse negócio vai caindo, e aí chega o pânico. Isso gera pânico. Por quê? Imagina que você foi a pessoa que plantou as tulipas. Então você plantou na garantia de que você ia vender aquilo a X reais. E agora isso custa centavos. E agora ninguém mais quer pagar esses X reais que você combinou antes. E você vai sair no prejuízo. Então é aí que acontece o colapso, tá? O governo tentou interferir, foi tentado fazer um monte de coisa para resolver e não deu certo. No final das contas, as pessoas perderam casas, as pessoas perderam terras, as pessoas quebraram por causa das tulipas. Tudo porque, num movimento completamente irracional, aquele ativo passou a custar um absurdo, certo? Nesse caso da bolha das tulipas, quem formou a bolha foram as próprias pessoas, que começaram a valorizar aquilo muito mais do que deveria, né? Agora, quando a gente fala nessas bolhas mais recentes, que são os exemplos que eu vou trazer agora, a gente está falando de bolhas que atualmente são causadas por uma política monetária que dá muitos incentivos. É por isso que muitos incentivos são ruins, tá? Isso gera pequenas bolhas do mercado financeiro. Vamos entender por quê. Em 1986, o Japão entrou em uma crise econômica muito grande, certo? Porque tinha muita moeda girando no sistema, a moeda estava super valorizada, a produtividade não acompanhou essa liberação e aí o negócio começou a colapsar. E aí, para dar conta desta crise econômica na década de 86, o governo introduziu um pacote de incentivo monetário e fiscal. Então, o governo foi lá e colocou ainda mais moeda e incentivo no sistema, o que gerou uma especulação desenfreada por causa da ganância, né, de conseguir ganhar dinheiro com essa oportunidade. No auge, só para vocês terem ideia do que foi isso, no auge dessa bolha lá no Japão, o valor do terreno do Palácio Imperial em Tóquio era maior do que todo o estado da Califórnia junto, só para vocês terem ideia, tá? Então, isso caminhou até 91, em 91 foi quando teve o estouro dessa bolha imobiliária e aí todo mundo saiu perdendo com isso, né? Isso ficou chamado no Japão como a década perdida. Então foi uma década inteira em que algumas decisões erradas ligadas a políticas monetárias, né, levou o Japão a essa crise terrível e isso levou o Japão para uma estagnação econômica e uma deflação que ele está até hoje, certo? Terceira bolha super famosa, mais recente, aconteceu nos anos 2000, foi a chamada bolha.com. Como assim, Grazi? Ela foi aí nos anos 90 a bolha de maior escala e magnitude que nós tivemos, tá? Com a popularidade da internet, né, houve aí um aumento da popularidade da internet, começou-se a especular muito em torno das empresas mais tecnológicas, as empresas dessa nova economia, as empresas digitais. Por isso que ficou chamado de bolha.com, né? Então, centenas de empresas que estavam ligadas à internet de alguma forma passaram a valer bilhões de dólares em muito pouco tempo. Então, as ações dessas empresas explodiram de valor. As pessoas começaram a valorizar muito mais do que elas realmente geravam como empresas, como caixa, como faturamento. E aí, essa explosão de valor causou uma especulação desenfreada, né? Em março de 2000 foi o auge dessa bolha, foi o momento ali que os valores das empresas bateram os maiores preços. E em outubro de 2022 foi quando ela estourou e os ativos perderam mais de 80% do valor. O que isso significa na prática? Que quem tinha essas ações, quem tinha essas empresas na sua carteira de investimento e não tinha aí uma estratégia de diversificação e um cuidado de risco, perdeu 80% do seu patrimônio. É isso que significa quando a gente fala que o ativo caiu 50%. Se você não tinha uma estratégia boa de diversificação, gestão de risco adequada,
o seu patrimônio, você dormiu com R$500 mil e acordou com 250 mil. Então, isso gerou uma crise econômica gigantesca nos Estados Unidos, tá? E mais da metade das empresas de tecnologia colapsaram quando essa bolha estourou, quebraram. E a última, mais recente bolha que nós tivemos e que é a mais famosa, inclusive tem um filme sobre isso, é a bolha chamada subprime, que foi lá nos Estados Unidos em 2008. Vamos entender o que foi a bolha do subprime, tá? Houve uma crença generalizada, que sempre houve na humanidade, de que ativos imobiliários são os ativos mais seguros do planeta, então eles nunca perdem valor. E aí, de 1996 a 2006, lá nos Estados Unidos, o preço das casas dobrou. Foi um negócio assim, um aumento absurdo, tá? Em 10 anos, o negócio descolou da realidade, aumentou muito mais do que deveria, tá? E aí ocorreu uma fraude hipotecária generalizada, porque os bancos, percebendo esse movimento de que as pessoas estavam aceitando pagar mais caro por imóveis, começaram a distribuir financiamentos sem olhar para a qualidade do crédito dessas pessoas, tá? E aí os bancos começaram a hipotecar esses imóveis e fazer um monte de fraude imobiliária, fazendo os financiamentos desses imóveis para quem não tinha condição de pagar, certo? E aí, essa compra e venda especulativa, porque pensa, se você sabe que você vai comprar um negócio hoje e daqui 2 anos ele vai estar valendo 2 vezes o que você pagou, óbvio que você quer comprar para vender depois a um preço mais alto, tá? Então essa especulação de comprar imóvel para vender mais caro, ela começou a ficar muito desenfreada, né? Os empréstimos começaram a ter um alto risco absurdo, as pessoas não tinham como pagá-los. 2006 foi o pico destes preços todos, dessa valorização toda, até que em 2009 essa bolha estourou e esses imóveis perderam 1/3 do valor. Então é como se você tivesse uma casa de 1 milhão e agora ela vale 300 mil reais, tá? E aí colapsou, foi traumático, foi uma reação em cadeia que aconteceu e isso ficou conhecido como a pior recessão econômica dos Estados Unidos desde a crise de 1929, tá? Então isso foi uma bolha imobiliária, que foi a última bolha que a gente tem aí notícia, certo?